Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês a continuação da quarta parte do livro de Bram Stoker, Drácula. 8 de maio. Comecei a recear. Conforme escrevia neste caderno, que estava sendo muito prolixo, mas agora estou contente por ter sido tão detalhista desde o início, pois há algo de estranho a respeito deste lugar, e de tudo dentro dele, que não posso deixar de me sentir incomodado. Gostaria de estar em segurança fora daqui, ou de jamais ter vindo. Talvez essa estranha existência noturna esteja me influenciando, mas se fosse só isso, se houvesse alguém com quem eu pudesse conversar, seria suportável. Mas não há ninguém. Tenho somente o conde com quem falar. E ele? Temo que ele seja a única alma viva neste lugar. Serei tão banal quanto os fatos também sejam. Isso vai me ajudar a aguentar, e a evitar que a imaginação me domine. Se ela me dominar, estou perdido. Direi de uma vez onde me encontro ou pareço me encontrar. Dormi poucas horas. Quando fui para a cama, sentindo que não conseguiria mais dormir, me levantei. Eu havia pendurado o meu espelho perto da janela e estava começando a me barbear. De repente, senti uma mão no meu ombro e ouvi a voz do conde me dizendo: "Bom dia". Fiz um movimento brusco, pois me espantei por não tê-lo visto, já que o reflexo no espelho cobria o quarto inteiro atrás de mim. Nesse movimento brusco, eu me cortei de leve, mas na hora não percebi. Depois de retribuir a saudação do conde, me virei de novo para o espelho, tentando entender como pude não ter visto ele entrando no quarto. Desta vez, não poderia haver engano, pois o homem estava perto de mim e eu conseguiria vê-lo por cima de meu ombro. Porém, não havia reflexo dele no espelho. Todo o quarto atrás de mim estava refletido, mas não havia sinal de um homem além de mim mesmo. Isso era assombroso, e sendo mais uma coisa se tornar entre tantas outras estranhas. Começou a aumentar a vaga sensação de desconforto que eu me sentia quando o conde estava perto, mas logo em seguida vi que o corte sangrava um pouco, e que o sangue escorria pelo meu queixo. Pousei a lâmina e me virei um pouco, à procura de algum curativo. Quando o conde viu meu rosto, os olhos dele brilharam, como um tipo de fúria demoníaca, e de repente ele fez um movimento para agarrar meu pescoço. Eu me desviei, e a mão dele tocou a corrente onde estava o crucifixo. Aquilo provocou uma mudança instantânea, pois a fúria passou tão depressa que eu mal podia acreditar que tinha existido. "Tenha cuidado", ele falou. "Tenha cuidado como se corta. É mais perigoso do que você imagina neste país". E então, pegando o espelho, ele continuou: "E este é o vilão miserável que provocou tudo. É uma quinquilharia imunda da vaidade do homem. Fora com ela". E ao dizer isso, ele abriu a pesada janela com um só empurrão de sua mão terrível e atirou fora o espelho, que se espatifou em 1000 pedaços nas pedras do pátio lá embaixo. E daí ele se retirou sem dizer uma palavra. É muito inconveniente, pois não vejo como poderei me barbear, a menos que use a parte de baixo do relógio, ou do fundo do pote de creme de barbear, que por sorte é de metal. Quando fui para a sala de refeições, o café da manhã estava servido, mas não encontrei o conde. Então comi sozinho. É estranho que até agora eu não tenha visto o conde comer ou beber. Ele deve ser um homem muito peculiar. Depois do café da manhã, fiz uma pequena exploração pelo castelo. Tomei a escada e encontrei um quarto com vista para o sul. A paisagem era magnífica, e de onde eu estava conseguia observar tudo. O castelo ficava bem na beirada de um precipício terrível. Uma pedra que rolasse por uma janela cairia por centenas de metros sem tocar nada. Até onde a vista alcança é um mar de copas verdes de árvore, com alguma fenda profunda ocasional, onde há um abismo. Aqui e ali, fluxos prateados, onde os rios serpenteiam em gargantas profundas no meio da floresta. Mas não estou no estado de espírito para descrever a beleza, pois quando tinha acabado de apreciar a vista, fiz novas explorações. Portas, portas, portas por todos os lados, todas trancadas e aferrolhadas. Dentro dos muros do castelo, em nenhum lugar, exceto as janelas, existia alguma saída. O castelo é verdadeiramente uma prisão, e eu sou um prisioneiro. Ao descobrir que era um prisioneiro,
Uma espécie de sentimento selvagem me dominou. Subi e desci as escadas correndo, testando todas as portas, espiando por todas as janelas que encontrei. Mas pouco depois a convicção de minha impotência sobrepujou todos os demais sentimentos. Horas mais tarde, pensando no assunto, concluí que devo ter enlouquecido por um período, pois me comportei como um rato se comporta em uma armadilha. Quando, porém, me veio a certeza de estar desamparado, eu me sentei imóvel, mais imóvel do que jamais estive na minha vida inteira, e comecei a pensar no melhor a fazer. Estou refletindo ainda, e por ora não cheguei a uma conclusão definitiva. Apenas de uma coisa estou certo: de nada serviria tornar minhas ideias conhecidas ao conde. Ele bem sabe que estou preso, e como foi ele mesmo quem fez isso, e sem dúvida tem os próprios motivos para tal, apenas me enganaria se eu lhe confiasse os fatos. Até onde consigo ver, meu único plano é manter minha descoberta e meus receios para mim, e os olhos bem abertos. Tenho ciência de que estou sendo enganado como um bebê por meus próprios medos, ou estou de fato em um apuro desesperador, e se o último for verdade, preciso e vou precisar de todo o meu discernimento para superá-los. Eu tinha acabado de chegar a essa conclusão quando ouvi a grande porta lá embaixo ser fechada, e soube que o conde tinha voltado. Ele não veio logo para a biblioteca, então eu cautelosamente fui para o meu quarto, e o encontrei arrumando a cama. Aquilo foi estranho. No entanto, só confirmou o que eu vinha pensando o tempo todo. Não havia criados na casa. Quando mais tarde o vi, através da fissura das dobradiças da porta, pondo a mesa na sala de refeições, tive certeza, pois se ele executa pessoalmente todas as tarefas de um serviçal, então está provado que não há mais ninguém para fazê-lo. Isso me assustou, pois se não há ninguém mais no castelo, deve ter sido o próprio conde quem conduziu a carruagem que me trouxe aqui. É um pensamento tenebroso, porque sendo assim, o que significa ele ter conseguido controlar os lobos, como controlou, apenas por suspender a mão em silêncio? Por que todas aquelas pessoas em Bistrita e na diligência temiam por mim? O que significavam o crucifixo, o alho, a rosa selvagem e a sorveira que haviam me dado? Todas as bênçãos para aquela boa, bondosa senhora que pendurou o crucifixo no meu pescoço, pois ele me conforta e dá força sempre que eu toco. É estranho como uma coisa que fui ensinado a considerar um desagrado e como idolatria, seja em um momento de solidão e dificuldade, uma fonte de ajuda. Será algo na essência da coisa em si, ou será ela um meio, uma ajuda tangível, na transmissão de lembranças de simpatia e acolhimento? Um dia, se esse dia chegar, devo examinar a questão e tentar formar uma opinião a respeito. Enquanto isso, preciso descobrir tudo o que puder sobre o Conde Drácula, pois isso poderá me ajudar a entender. Hoje à noite, ele pode falar sobre si mesmo, se eu conduzir a conversa para essa direção. Preciso ser muito cuidadoso, porém, para não levantar suspeitas. Meia-noite. Tive uma longa conversa com o conde. Fiz poucas perguntas sobre a história da Transilvânia, e ele se entusiasmou maravilhosamente com o assunto, ao mencionar coisas e pessoas, e batalhas em especial. Falou como se tivesse estado presente em todas. Isso ele explicou mais tarde, dizendo que, para um boiar, um nobre eslavo, o orgulho de suas raízes e de sua casa é o orgulho que tem de si mesmo, que a glória deles é a dele, e que o destino deles é o dele. Sempre que falava de casa, ele dizia nós, e usava quase o tempo todo o plural, como falam os reis. Gostaria de conseguir anotar tudo o que ele falou de forma exata, como ele contou, pois achei fascinante. O discurso parecia incluir a história inteira do país. Ele ficou agitado enquanto falava, e andou de um lado ao outro do quarto, confiando o longo bigode branco e agarrando tudo que punha à mão, como se com sua força impressionante fosse esmagar a coisa. Vou reproduzir algo que o conde falou com a maior precisão que conseguir, pois a sua maneira o relato conta a história dos antepassados dele. Nós, Sículos, temos o direito de sentir orgulho, pois em nossas veias corre o sangue de muitas raças valentes, que lutaram como lutam os leões, por domínio. Aqui no redemoinho de raças europeias, a tribo úgrica trouxe da Islândia o espírito de combate que Thor e Odin lhe deram. Esses guerreiros nórdicos combateram com tal ferocidade na Europa, e não só
também na Ásia e na África, que os povos nativos pensaram a quem haviam chegado eram lobisomens. E aqui, quando chegaram, encontraram os hunos, cuja fúria guerreira havia varrido a terra como labaredas vivas, até que o povo, definhando, afirmou que em suas veias corria o sangue daquelas velhas bruxas, que expulsas da Sítia, haviam acasalado com os demônios do deserto. Tolos! Tolos! Que demônio e qual bruxa foi alguma vez grande como Átila, cujo sangue corre nessas veias? E ele levantou os braços. Será mesmo um prodígio que fossem uma raça conquistadora, tivessem orgulho, que quando magiares, lombardos, ávares, búlgaros ou turcos chegavam aos milhares às nossas fronteiras, nós nos impuséssemos de volta? Será mesmo tão estranho que quando Árpades e seu exército varreram a Hungria, tenham nos encontrado aqui quando chegaram à fronteira, e quando os Ronfunglalas, a conquista da pátria, tenham se completado ali, e quando a inundação húngara escorreu para o leste, os ciclos tenham sido reivindicados para os parentes pelos magiares vitoriosos, e que nós tenhamos sido confinados por séculos à guarda da fronteira da terra da Turquia, e mais do que isso, o dever interminável de proteção das fronteiras, pois como os turcos dizem, a água adormece, mas o inimigo é vigilante. Quem, em todas as 4 nações, recebeu com mais boa vontade do que nós a espada de sangue, ou o seu chamado de guerra, que reuniu mais depressa sob o estandarte do rei, assim que foi redimido o grande vexame de minha nação, a vergonha de Kosovo, quando os estandartes dos valacos e dos magiares tombaram sob o crescente? Quem, senão um da minha estirpe, como voivoda, cruzou o Danúbio e venceu os turcos no território deles? Pois foi um Drácula. Foi calamitoso que seu próprio irmão indigno, no momento em que ele havia caído, tenha vendido o próprio povo para os turcos, cobrindo-o com a vergonha da escravidão. Não foi este Drácula de fato quem inspirou aquele outro da sua linhagem, que tempos depois de tantas vezes reuniu seus exércitos no grande rio, rumo à terra da Turquia? E não foi um Drácula quem uma vez repeliu, voltou de novo, e de novo, e de novo, embora precisasse voltar sozinho do campo sangrento onde suas tropas estavam sendo massacradas, certo de que ele apenas poderia em última instância triunfar? Disseram que ele só pensava em si mesmo. Bah! De que servem os camponeses sem um líder? Onde termina uma guerra que não possua um cérebro e um coração para conduzi-la? De novo, quando depois da batalha de Moaces, mandamos para bem longe os húngaros, nós, os de sangue de Drácula, estávamos entre os líderes, pois nosso espírito não concebe que não sejamos livres. Ah, meu jovem, os ciclos e os Dráculas, com o sangue, o cérebro e as espadas deles, podem se orgulhar de um histórico de essências fungosas, como as dinastias Habsburgo e Romanov jamais atingirão. Os dias de guerra terminaram. O sangue é uma coisa preciosa demais nesses dias de paz desonrosa, e as glórias das grandes raças são como um mero conto de se conta. A essa altura, já era quase de manhã, e nós fomos dormir. Nota: esse diário se assemelha terrivelmente ao início das 1001 noites, pois tudo precisa ser interrompido ao cantar do galo, ou ao fantasma do pai de Hamlet. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.